Sabe aquelas frases motivacionais que você lê e são bonitas e aparentemente funcionam para aquela pessoa que está disposta a enfrentar os desafios do mundo? Então, essas frases motivacionais, elas podem ser um grande problema para aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. Sabe por quê? Porque elas olham para aquelas frases e dizem assim: eu não tenho coragem de fazer isso agora, eu não tenho força para fazer isso agora. E repetir isso de maneira artificial, repetir o conteúdo daquela frase, pode até fazer um efeito de maquiagem, pode até ter um efeito temporário nas pessoas, mas depois vai se iniciar um diálogo interno, porque todos nós temos a capacidade de julgamento. Então, a partir do momento em que você vê aquela frase motivacional, tenta internalizar, mas o seu lado interno, a sua mente não está preparada para aquele momento, sabe o que acontece? A gente começa a entrar em descrédito e o efeito pode ser pior. A gente pode entrar em descrédito da gente mesmo e dizer assim: cara, para mim isso é impossível. É a mesma coisa quando você está rolando lá as redes sociais e vê um monte de gente que está ganhando dinheiro, que está fazendo sucesso, que está crescendo na vida, e você olha para a sua realidade e diz assim: não é a minha realidade. Eu não consigo fazer isso. E isso pode dar start a um processo de tristeza, de falta de motivação, o que pode ser extremamente prejudicial. Por outro lado, o que tem funcionado para pessoas que estão atravessando um momento emocional negativo é o fato de que elas têm a ideia de que esse diálogo interno precisa estar alinhado com as suas reais expectativas e com a sua real situação de vida, e é quando ela encontra acolhimento. Ou seja, olhar para ela e dizer: olha, tá tudo bem, tá? O que você está passando é perfeitamente contornável, não no sentido de que a pessoa se sinta bem pelo quadro de miséria que está passando, pelas dívidas, pelas preocupações, pela insatisfação profissional. Não é tudo bem por isso. Não é tudo bem viver assim, mas é tudo bem você estar triste por essa razão. Tudo bem você estar achando que por conta dessa razão pode não haver saída, mas senta aqui e vamos analisar quais são as suas características positivas que podem alavancar a tua carreira. Ou seja, utilizar ao invés do choque de uma frase motivacional, ao invés de um choque de alguém lá fazendo um podcast, muitas vezes até um podcast fake, onde a pessoa finge que está ali falando com alguém, dando dicas de como ser rico, de como é fácil ser próspero, tá? Ao invés de tudo isso, você pode simplesmente trabalhar nessa pessoa, ou trabalhar em si, se é o seu caso que está aqui no momento comigo, trabalhar as suas características e aquilo que você quer para a sua vida naquele momento. E a maneira mais simples de você acreditar que esse potencial está dentro de você, de acreditar que você tem as soluções para a tua vida e não somente as frases motivacionais, os livros com muitas vezes a capa com um título muito agressivo, tá? Aquelas frases que fazem você pensar que você não é ninguém, na verdade não é por aí. A solução para você é criar provas, é mostrar para a tua mente, mostrar para o teu cérebro, mostrar para o teu diálogo interno um novo ciclo, tá? A capacidade de fazer pequenas vitórias. Então, se você de repente sentar, anotar tudo que está errado na sua vida e começar tentando resolver uma por uma, dia a dia, você vai dizendo para o teu cérebro o quê? Qual é a mensagem longa, a mensagem duradoura que vai ficar na tua mente é de que eu consigo mudar as coisas sim, eu tenho habilidade de mudança, de crescimento sim, uma por uma, e não resolver tudo de uma vez. Às vezes a gente eu vou fazer aqui uma comparação. Imagina que você chega do supermercado e o seu porta-mala do carro, ou o carrinho de compras que você trouxe, está lotado. Se você tenta subir com tudo de uma vez, o que é que vai acontecer? Provavelmente você não vai conseguir. E vai chegar lá em cima todo machucado, as mãos machucadas, né? A coluna já doendo, com aquele monte de sacola que você carregou. Seria mais inteligente você trazer, né, aquilo que você consegue, aquilo que você aguenta para o momento, e em pouco tempo você vai estar com tudo organizado na sua casa, na sua geladeira. Então a vida da gente é assim. A gente muitas vezes quer somar tudo que está de errado e querer resolver como um passe de mágica, que é o que é aprendido nos filmes, nas redes sociais. E a vida real, o cotidiano não é bem assim. As coisas são feitas através de processos. Eu preciso passar pelo processo antes de chegar até onde eu quero. Já imaginou aquela... Você já deve ter ouvido várias vezes na sua igreja, por exemplo, aquela história de que alguém diz assim para você: olha, Deus está trabalhando, né? Deus está trabalhando. Está trabalhando. Eu preciso fazer a minha parte e eu preciso entender que se viesse tudo de uma vez para mim, de fato, eu não estaria preparado, né? Não esquecer que esse amor de Deus, ele é igual ao amor de um pai por um filho. Eu não posso dar tudo que o meu filho quer. Outro dia o meu filho pediu para dirigir, falou para mim assim: pai,
Quando é que eu vou fazer a autoescola? Eu falei, cara, daqui a 10 anos, você tem 8, vamos esperar um pouco, né? E nisso ele fica triste, fica chateado, mas começa a entender que não é para ele. Mas ele já pode sentar no carro desligado e ter a noção, né, de onde é o banco, de onde é que fica aqui a alavanca de marcha, a direção do carro, e isso para ele pode ser bastante significativo. Então, as coisas vêm através do tempo, através de ações pautadas, né, naquilo que você realmente pode conseguir, e isso vai gerando uma trilha para o teu cérebro, uma trilha neural que te mostra a possibilidade de resolver aquilo que está a seu controle, de entender que algumas coisas que você julga que não estão no seu controle estão quando você assume, e isso pode te trazer benefícios maravilhosos. Tudo isso que a gente acabou de falar revela que para a pessoa é super importante desenvolver a sua autoestima, desenvolver a sua autoconfiança. Então, o que é essa autoestima? O que é essa autoconfiança? É a capacidade que eu tenho de fazer um julgamento sobre mim, esse julgamento ser positivo, tá? E eu de fato acreditar nesse julgamento. Então é super importante que a gente de fato tenha a capacidade de querer desenvolver a autoconfiança, porque no fim do dia, é você quem resolve sua vida. Você pode fazer um curso e aprender técnicas e ferramentas, isso é muito importante, só que você vai resolver sua vida. É tão interessante, vou até compartilhar aqui com você nesse vídeo uma experiência. Existem pessoas que já foram para os meus cursos presenciais e também os fazem online, e no final elas dizem obrigado, eu tenho conseguido aplicar essas ferramentas na minha vida, tá? E isso para mim é muito gratificante, lógico, como para qualquer professor seria também. Agora, já me deparei, menor número de pessoas, graças a Deus, mas com aquelas que dizem para mim o seguinte: olha, não está funcionando, não consigo, tá? O que você me disse parece ser muito fácil na teoria. E eu nunca disse para ninguém, eu nunca digo para você, né, que uma mudança de vida ela é fácil. Ela precisa de etapas, ela vai exigir empenho e ela vai exigir que você de fato se esforce. Você nunca vai ouvir da minha boca que nada é um passe de mágica, é como se fosse, né, é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não. Quem tem esse poder aí é Deus, não é você e nem eu, tá bom? Para Deus o tempo é diferente, pode ser que na vida de alguém ele resolva fazer abundantemente do dia para a noite. E a gente tem que entender, né? E não se enciumar com isso. O cara que se enciumou com Deus, ele acabou num lugar bem negativo. Bom, o fato é que se as pessoas não aplicam ou esperam que eu vá lá aplicar a ferramenta na vida dela, ela está sendo mais uma vez irresponsável. E eu preciso ter essa responsabilidade sobre mim mesmo. E muitas vezes, sabe o que eu penso nisso? É medo. É medo de aplicar. Não aplica direito porque já está tão viciado em reclamar, já está tão viciado no processo negativo, tá? Que para ela aquilo ali é uma zona que eu não gosto nem de chamar de zona de conforto, mas é uma zona de comodidade. A pessoa está lá dentro de uma zona que para ela é cômoda reclamar e suportar inclusive a si mesma as reclamações que faz. E aí, não é preciso que você tenha nada mais, nada menos que no primeiro momento coragem. E a coragem, ela não é ausência de medo, é entender que existe medo, é entender que existe risco e ainda assim fazer o que tem que ser feito, tá? Eu quero até te convidar a aplicar uma ferramentazinha na tua vida muito, muito, muito simples. Você vai pegar um papel e uma caneta. Pega uma caneta aí que você tiver, tá? Pega um papel qualquer e você vai fazer 3 círculos, um dentro do outro, tá? No menorzinho dos 3 vai ser a sua zona de comodidade. Você vai escrever ali tudo que você sente que você é capaz de resolver. Tudo que você sente que você é capaz de fazer na vida. Tá? É aquilo que eu sou acostumado, é aquilo que eu tenho, é o meio que eu vivo. São as coisas que para mim são triviais. Um pouquinho depois, você vai entender que essa segunda circunferência aí é a zona de aprendizagem. Adoro essa zona, tá? Os americanos até chamam de zona de alargamento, que eu estou alargando a minha mente. Você vai colocar ali o que é que você precisa aprender do ponto de vista emocional e técnico para que a sua vida saia desse lugar. Ou seja, eu preciso aprender a tratar bem a minha esposa. Eu preciso aprender a tratar bem meus filhos. Sabe por que isso é muito importante? Não é só para você ser um cara legal, não. É porque, gente, na hora em que eu saio de casa, tendo dado um beijo na minha esposa, tendo dado um beijo nos meus filhos, entendendo que no dia anterior sentei, fiz tarefa, brinquei, participei, eu me levanto com autoestima alta mesmo. Eu me levanto para ir trabalhar, para enfrentar o mundo, dizendo, cara, eu sou um ótimo pai. E ser um ótimo pai, sabe, me dá moral, como se diz por aí, me dá legalidade
para ser um ótimo professor. E ser um ótimo professor me dá legalidade para trabalhar bem, me dá legalidade para receber bem pelo que eu faço. Isso vai me dando legalidades outras para ser um bom filho, para ajudar alguém na rua, para desenvolver um projeto, para escrever um livro. Imagina quão hipócrita seria a pessoa escrever um livro, falar de alguma coisa e de repente aquela coisa que aquela pessoa fala é tudo baseada na cabecinha dela, Walt Disney. Né? Nada daquilo ela vive e escreve tudo aquilo, está tudo muito lindo. Está tudo muito lindo. É por isso que muitos profissionais fracassam. Alguns são consultores de empresas sem ter tido empresa. Alguns são mega profissionais da área de desenvolvimento humano sem ter o seu desenvolvimento nem sequer chegado na metade. Entende? Porque não tem legalidade. Não tem nada de tão errado assim, de hediondo. Não. Aquela pessoa está tentando, só que ela não descobriu ainda que o primeiro ponto da mudança é ela mesma. Eu sou o meu primeiro ponto de mudança. Tá? E a mudança não está no corte do cabelo, não está no seu corpo, não está no seu físico. Essa mudança é da capa, da parte externa. A mudança principal é a interna. É aquilo que nós somos na nossa essência. E para que eu mude, eu preciso entender o que é que eu tenho que aprender. Todos os dias, na minha oração, todos os dias, na minha oração, e ela normalmente acontece 3, 4 da manhã, porque parece que Deus me sacode da cama e diz, vai orar, vem falar comigo. E lá eu pergunto, Senhor, o que é que está faltando eu aprender para eu ter ainda mais, estar mais perto da vida que eu quero? E aí Deus vai me colocando algumas coisas, E aí eu digo, eu tenho que aprender sobre tal coisa, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler mais um livro, eu tenho que fazer mais um curso, eu tenho que treinar com as pessoas, eu tenho que jogar Uno com os meus filhos, que eles me pedem muito, principalmente o menor, o Mateus, pede muito para fazer isso. Então eu preciso, de fato, estar dentro desse, sabe, momento de transformação. Tá? Então é fundamental que você tenha a capacidade de fazer isso. É fundamental que você tenha a capacidade de se jogar dentro dessa sua zona de aprendizagem. E tem mais uma zona lá fora, que é a zona de pânico. Essa aí é a que te desafia, tá? A zona de pânico é aquela zona que você nunca pensou em chegar. Mas vamos prestar atenção numa coisa. Você pensa em chegar numa zona de riqueza, não pensa? Chegar numa zona de muito mais conforto, 2, 3 carros na garagem, poder viajar para a Europa todo ano, Estados Unidos, Canadá, enfim, Japão, conhecer o Egito. Tá, mas eu preciso de habilidades que eu não tenho, para aprender coisas que eu não sei, para ter o dinheiro que eu ainda não tenho. E isso dá um certo pânico. Quando você está de frente para um curso novo, um desafio na sua vida, certo pânico. Tanto é que quando as pessoas inconscientemente começam a ver pessoas saradas depois dos 40, tem até esse perfil lá na rede vizinha, né? Pessoas de sucesso, empresários de sucesso, dá um pânico. Você começa a olhar e muitas vezes as pessoas até dizem assim, besteira, não tenho tempo para isso não. Esse cara deve ser um desocupado, não trabalha. Vai criando historinhas para negar o sucesso do outro e bloqueando que aquele sucesso chegue em você. E para fechar, essa palavra sucesso, cara, não significa toda a vida dizer que você vai ser amigo do Neymar, que você vai ver o jogo dele lá no Al Hilal, que você vai poder viajar para ver os jogos da Euro Champions League. É assim? Significa dizer que você vai ser uma pessoa feliz de fato. Sucesso para mim é colocar a cabeça no travesseiro, é oferecer um excelente final de semana para os meus filhos, poder ensinar a tarefa, ao mesmo tempo poder realizar um sonho de cada um, viajar, comprar aquilo que é necessário e merecido. Enfim, poder pegar na mão da minha esposa e dizer o que é que você quer fazer hoje, para mim, isso aí é a visão de sucesso. Não é a visão de ter um Tesla de cada cor, não. Não é o sucesso real para a maioria das pessoas. Por isso que tem tanta gente rica e infeliz. Então, para pensar nisso que a gente conversou aqui, tá? Mais uma vez eu tenho aqui alguns ingredientes. Mais uma vez eu tenho aqui umas dicasinhas importantes para você. Primeira, reconheça que você pode melhorar com o seu próprio esforço e não com o esforço de ninguém. Eu não consigo pegar a energia do outro para fazer a atividade que é minha, tá? Eu posso até me inspirar, diferente. Disponha-se a tolerar o incômodo de se sentir vulnerável por um tempo. Durante muito tempo na minha vida eu fui professor de cursinho, tá? Ainda sou. Só que com a cabeça completamente diferente. Da minha cabeça assim, eu já estou aqui, já ganho bem, já estou satisfeito com a minha vida, não preciso mais aprender nada. Até que o lado emocional me ensinou que eu precisava aprender muita coisa. Eu estava perdendo muita coisa pelo ponto de vista emocional e comecei a aprender.
tá? Então, viver na zona de vulnerabilidade é aquela zona que você parece que volta para o casulo e o casulo é frágil, tá certo? Só que lá você aprende, lá você cresce, lá você transforma e ninguém quer. Terceiro ponto, desenvolva seu compromisso pessoal, de sempre se apoiar e fazer o melhor por si mesmo. Não é por ninguém. Não é uma competição com o outro, é uma competição comigo, tá? É uma competição que eu devo travar comigo, mas uma competição saudável. De dizer, eu fui bom ontem, eu vou ser melhor amanhã. E o pai disso não é a frase motivacional. O pai disso não é o livro somente solto que você leu, aprenda a ser mais F. Não. É simplesmente, sabe o quê? O compromisso que você tem com você, o compromisso que você tem com a sua família, o compromisso que você tem com a sua própria evolução. Não é estar por aí se comparando com o outro, não. É fazer a sua milha extra, tá? Bom, saber enfrentar a vergonha que pode advir do fracasso é outra coisa interessante. Lembra que eu falei de medo? Pois é, um dos grandes medos que nós temos é se fracassar. Lembra que tem aquela se você é mais ou menos do meu tempo, da minha idade, em torno de 44, 45, 50 anos, você tem, já deve ter visto, até menos também, né? Aquele desenho animado do Charlie Brown. Lembra que ele gostava da garotinha ruiva? Lembra disso? E aí o Lino, que era amigo dele, dizia, Charlie Brown, vai lá, fala com ela. Ele dizia, se der errado, e se não der certo, e se ela não me quiser, eu não vou aguentar a rejeição. Tá? Então a gente precisa aguentar a rejeição sim. Cada vez que você, por exemplo, faz um jogo da Mega Sena e não ganhou, houve ali uma certa rejeição. Tá? Ainda que matemática, dentro de probabilidades, enfim, você não ganhou. Mas como é que eu vou ganhar se eu não jogo? Para cada vez que uma pessoa se torna milionária, ela deve ter jogado muitas vezes na vida dela. Para cada vez que você tem um sucesso profissional, foi contratado, outras tantas vezes você não foi contratado ou foi demitido. Tá? Não existe essa balança de igualdade. Tá? É igual o número de derrotas, igual o número de vitórias. Não. Você precisa de muitas derrotas, que na verdade são aprendizados e não derrotas, para chegar até a vitória que você precisa. Reflete sobre tudo isso. Né? Espero de coração, do meu coração, que essa mensagem tenha entrado no seu coração, tenha servido para você. Pensa aí, 3, 4 pessoas que essa mensagem também sirva, manda para elas. Deixa o like aqui nesse canal, nesse vídeo. Sabe por quê? Porque o YouTube entende que esse vídeo é importante e manda para mais gente. Eu quero que chegue mais gente. Eu quero poder ajudar mais pessoas com essa mensagem aqui. Tá certo? Beijo no coração. Te vejo no próximo aqui no nosso canal.